Estamos aqui com o nosso querido doutor Daniel Azevedo, que eu tenho a alegria de participar, ser membro da Comissão de Direito do Trabalho, da qual ele é o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Paraíba. Eu, como advogada trabalhista dos sindicatos bancários, que atuo também muito na área de assédio moral, assédio sexual, e doutor Daniel também muito atuante na área trabalhista, escritor de livro, tem um livro publicado, eu também tive a alegria de participar do dia da publicação, que é a Introdução à Advocacia Trabalhista. Doutor Daniel é assessor especial do Procurador-Geral do município de João Pessoa, especialista em Direito Material Processual do Trabalho, pela ESMAT, Escola Superior da Magistratura do Trabalho, também professor da Escola Superior da Advocacia da Paraíba, da ESA, professor de Direito Material e Processual do Trabalho, em cursos preparatórios para concurso. Então, com certeza, o doutor Daniel vai fechar, né, nosso encontro com uma reflexão ainda para arrematar tudo que já foi tratado e que a gente possa sair realmente borbulhante de ideias e que essas ideias possam ir à frente, né? Então, doutor Daniel, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Passo agora a palavra para debatermos esse tema tão interessante, né? Que é a capacidade civil, gênero no ambiente de trabalho, e passo a palavra nesse momento. Muito obrigado, doutora Sara Margarete. Primeiramente, eu queria saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem, porque eu estou vindo para o escritório, a conexão oscila muito. Aí, de vez em quando parece que a conexão está instável. Então, vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem? Sim. Beleza, feedback mais do que positivo. Queria parabenizar inicialmente as palestras dos doutores Gabriel e Marcelo, perfeitas as considerações brilhantes. Eu fico muito feliz por a gente ter uma participação de altíssimo nível, palestrantes de altíssimo gabarito aqui com a gente hoje. E, inicialmente, eu queria agradecer demais o convite para participar desse maravilhoso, incrível webinar. Fazer meu agradecimento às doutoras Chica Leite, que, aliás, infelizmente não pôde estar aqui hoje, né? Por uma razão mais do que legítima, né, minha gente? Participando do lançamento do livro Chico Leite. A minha amiga Isabelle Ramalho, doutora Isabelle Ramalho, doutora Sara Margarete, como ela falou, ela faz parte da Comissão de Direito do Trabalho, Andressa Maia, enfim, todas aquelas que fazem parte, me perdoe se eu esqueci algum nome aqui, mas da rede de sororidade da OAB Seccional Paraíba. De antemão, eu queria dizer que o chat está aberto aqui e que vocês podem eventualmente me interromper. Aliás, eu até me sentiria muito feliz e eventualmente algum convidado aqui estancasse o áudio e dissesse: ó, Daniel, eu queria complementar isso e aquilo. Eu não quero parecer um monólogo, eu quero promover realmente um debate. Eu acho muito legal quando a gente conversa e faz essa soma de ideias aqui hoje. Tá? Então, fico muito feliz de estar participando e poder trazer isso de uma forma articulada com todos vocês. De antemão, eu queria dizer que eu fico muito lisonjeado também pelo fato de vocês terem estimulado a participação masculina em conversa com a doutora Isabelle Ramalho, a doutora Chica. Eu já tinha dito anteriormente, olha, eu sempre achei muito interessante a ideia de se avocar a participação da comunidade masculina nesses eventos de sororidade, né? Porque, honestamente, convenhamos, né? As políticas públicas destinadas à proteção das mulheres, em grande parte, são direcionadas para o homem. Afinal, em muitos dos casos, é o homem que, enfim, exemplificativamente, agride a mulher no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico. É o homem, em sua grande maioria, que pratica o assédio moral nas relações de trabalho, o assédio sexual, idem. É o homem que, na maioria das vezes, emprega menos as mulheres. É o homem, em termos majoritários, que despede mais mulheres gestantes. Então, vocês avocando a participação masculina faz com que, eventualmente, outros homens, e leia-se também empresários masculinos, já puxando um pouco a sardinha para o meu tema, se sintam engajados em participar desses eventos também. E vejam a gente como uma comunidade que está, de fato, participando desse evento e se sintam também igualmente engajados a participar e somar ideias desse contexto que a gente está vivendo aqui. A situação no ambiente de trabalho tem melhorado significativamente, mas ainda não é suficiente. E hoje eu vou trazer aqui meu parecer, as minhas considerações sobre a discriminação de gênero, né, também chamada de sexismo, nas relações de trabalho, não sobre aquele aspecto teórico, maçante, mas sim sobre um contexto mais prático, analisando situações do cotidiano e também, logicamente, trazendo soluções para esses problemas, senão meu debate ficaria aqui totalmente esvaziado, né? Bom, primeiramente,
eu quero dizer para vocês que a discriminação de gênero no ambiente de trabalho é um tema que jamais vai se tornar démodé, fora de moda. Jamais pode ser visto como algo batido. Foi, inclusive, meu tema de TCC na faculdade, e até hoje eu estudo isso com profundidade, porque eu acho que é uma realidade que tem, sim, incomodado bastante aqueles que querem pensar de forma justa, né? Existe discriminação de gênero desde os tempos mais proêmios da sociedade até os dias atuais. Então é interessante que a gente fale e pense nesse tema de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais inteligente. E hoje eu vou falar de discriminação de gênero, mas como eu falei, não de uma forma global, não de uma forma holística, mas sim direcionada às questões das relações de trabalho. E aqui eu trago algumas considerações inaugurais sobre o que seria uma relação de trabalho. Eu sei que muitos já sabem, mas eu quero contextualizar aqui o conhecimento. A gente sabe que uma relação de trabalho, a relação de trabalho, que é aquela formada de um lado pelo empregador e de outro pelo empregado, o empregado sendo aquele que presta serviços e é remunerado, e o empregador, aquele que acolhe a prestação de serviços e remunera o seu obreiro, essa relação de trabalho é uma relação historicamente, de certo modo, até natural, desigual. É uma relação desequilibrada. O empregador está no topo, está numa situação de superioridade. O empresário está numa situação de superioridade. E o empregado, o obreiro, numa situação de inferioridade. Ah, Daniel, você está sendo muito ideológico. Não, estou falando aqui de uma relação que é historicamente desigual. Afinal, é o empregador que detém o poderio econômico, os meios de trabalho. O empregador apenas presta serviços e é remunerado. Não há poder de barganha. Vocês conhecem algum empregado ou empregada que já tentou dizer para o seu empregador, olha, eu recebo pouco, não recebo FGTS e sofro assédio moral, sem ter sido demitido? Eu duvido. Então é uma relação naturalmente desequilibrada. A gente tem uma expressão muito utilizada, pelo menos no direito exterior, no direito alienígena, como a gente costuma falar, chamada de imbalance of power, ou seja, é uma relação desigual. E ela ainda se torna mais desigual quando no local do empregado nós temos uma mulher. E isso vocês vão ver que, assim, eu poderia passar uma noite inteira trazendo exemplos práticos para mostrar que, de fato, a situação da mulher no mercado de trabalho ainda assim é muito desfavorável. E essa diferenciação se acentua ainda mais quando a gente trata de uma mulher negra. Certo, gente? Então, inicialmente aqui, para a gente poder se situar nesse debate, nessa conversa, o que é desigualdade de gênero, né? Em termos gerais, a discriminação, desigualdade de gênero, sexismo, enfim, seja lá como você querer chamar, e esse é um conceito totalmente criado por mim, porque ele abrange e assambarca todas as hipóteses que eu quero ventilar aqui para vocês, mas a discriminação de gênero nada mais é do que o fato de você favorecer um indivíduo, nesse caso a gente está falando do homem, tá? Motivado, esse favorecimento ele é motivado tão somente pela condição de seu gênero, pelo fato dele ser masculino, e aqui eu não vou entrar na questão da identidade de gênero, orientação sexual, na questão do LGBTQ+, certo? E essa relação, há um menosprezo da parte preterida, no caso a mulher, que tem os seus atributos intelectuais, atributos profissionais totalmente rechaçados, ensejando aqui uma discriminação negativa. A gente sabe que existem discriminações positivas. A discriminação positiva é aquela que visa corrigir uma distorção existente entre pessoas vulneráveis, daquilo que nós convencionamos chamar de política de ação afirmativa, né? E quando a gente fala em discriminação de gênero, pessoal, aqui eu já peço perdão porque eu não preparei slides, eu achei que eu falando aqui diretamente fosse ficar uma coisa mais estilo conversação mesmo, estilo debate, bate-papo aqui com vocês, apesar de querer ter feito os slides, é porque realmente eu soube de última hora que podia, mas eu quero dizer para vocês que quando a gente fala em discriminação de gênero, o nosso ponto de partida, a nossa pedra de toque, deve ser, sem sombra de dúvidas, a Constituição Federal. A gente sabe que quando a gente quer explicar, a gente parte da Constituição Federal. Em termos constitucionais, a primeira Constituição Federal brasileira, que veio aí a tratar dos direitos das mulheres expressamente, o que tange ao trabalho, né, e a não discriminação de sexo, foi a de 1934. A gente teve aí duas constituições internacionais, que foi a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919, da Alemanha. Constituições essas que representaram um movimento mais social, em busca da constitucionalização de direitos sociais. E a nossa Constituição Federal de 34, ela veio incorporar essa tendência e trouxe aí a igualdade de salários entre homens e mulheres, proibindo o trabalho das gestantes em locais insalubres. E a gente sabe que, infelizmente, até hoje isso nunca foi aí alcançado de fato. Mas quando a gente coloca os olhos e verte os nossos olhares para a Constituição Federal Brasileira atual, Lei C de 88, a gente tem lá
lá no artigo 3º, que constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, dentre outros. Então, o nosso legislador constituinte originário de 88 trouxe como objetivo do Estado brasileiro a ideia de promover a igualdade de gênero também. É política do Estado brasileiro promover a igualdade, seja através de políticas públicas, legislações, enfim, através de meios de garantir a efetividade dessas políticas e essas normas. E o próprio artigo 5º, que elenca, eu prometo que eu vou sair desse campo teórico, mas eu preciso contextualizar, e o artigo 5º, que estrutura os direitos individuais fundamentais, expressamente estabelece que todos são iguais perante a lei. Não pode haver distinção, certo? E inciso 1, os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigações. Em direitos e obrigações, leia-se também direitos e obrigações trabalhistas e obrigações trabalhistas. E, por fim, o artigo 7º, que é o pilar do direito do trabalho, né, o pilar constitucional do direito do trabalho, que elenca o rol de direitos sociais de natureza fundamental, ele elenca que não pode haver diferença de salários, de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, por motivo de idade, cor ou estado civil. Resumindo, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui? A nossa Constituição Federal estabeleceu uma verdadeira cadeia protetiva no que tange ao afastamento da discriminação por motivo de gênero. O nosso legislador constituinte originário se empenhou ideologicamente para afastar a discriminação de gênero no ambiente de trabalho. Isso se refletiu através das diversas legislações. E, aliás, nós também temos várias legislações internacionais a respeito. Mas quando a gente fala em discriminação de gênero no ambiente de trabalho, a gente tem que levar em conta que a relação de trabalho se desenvolve, pessoal, em 3 momentos. Na fase pré-contratual, ou seja, antes do contrato de trabalho propriamente dito. Na fase contratual, existe a fase contratual, que é o contrato de trabalho, a execução do contrato de trabalho propriamente dito. E a fase pós-contratual, o encerramento do pacto laboral. Nas 3 situações, podem ocorrer discriminação de gênero. E eu vou mostrar várias e várias estatísticas comprovando que a discriminação de gênero, e aqui eu vou dizer para vocês, convenhamos, que quem realmente é a vítima numa discriminação de gênero é a mulher, ela ocorre nas 3 fases da relação de trabalho. Na fase pré-contratual, a gente está falando daquela fase da admissão, a gente sabe que as mulheres reprovam muito mais do que os homens em seleções, elas são menos contratadas do que os homens, e isso, de fato, o inverso praticamente não acontece. Claro que em situações, existem relações de trabalho que exigem um sexo específico. Numa clínica ginecológica, você não vai colocar um homem para trabalhar. Existem empregos para homens e empregos mais direcionados para as mulheres. Mas numa situação de normalidade, é comum que os homens não admitam mais as mulheres do ambiente de trabalho. E é isso que eu quero dizer para vocês. Que uma pesquisa feita recentemente pela plataforma LinkedIn, foi constatado que as mulheres têm 13% menos de chance de serem consideradas por recrutadores. E um estudo da Harvard Business Review mostrou também que para elas conseguirem essas vagas, elas precisam preencher 100% dos requisitos, quando os homens, na verdade, já estão aí dentro do emprego com 60% desses requisitos aí implementados. Então é muito claro que há uma preterição. Esse estudo aí com mais de 600 mil candidatos, diga-se de passagem. Então, há sim discriminação de gênero de forma muito acentuada na fase pré-contratual, na fase que antecede o contrato de trabalho propriamente dito. O número de mulheres desempregadas é, gente, 29% maior que os homens. As mulheres ocupam aproximadamente 44% das vagas de emprego no Brasil, apesar de elas serem a maioria na população e, aliás, terem mais educação formal, doutora Isabelle. Bom, na fase contratual, que é no desenrolar do contrato de trabalho propriamente dito, na contratualidade, as mulheres são as que sofrem mais assédio moral, assédio sexual e também, igualmente grave, recebem menos do que os homens. A gente sabe que a faixa salarial das mulheres ainda pese a gente ter tido aí uma correção nessas diferenças com relação aos altos cargos, mas em linhas gerais, as mulheres ainda recebem menos do que os homens. Tá? Então, segundo pesquisas recentes do IBGE, a mulher ganha menos e, aliás, em todas as ocupações, as mulheres recebem menos do que os homens, apesar dessa redução ter diminuído, como eu falei para vocês. E nós tivemos uma conquista também no que diz respeito à carga horária. As mulheres agora estão conseguindo ter as mesmas cargas horárias do que os homens e uma redução em algumas situações também. Tá? Só que, você pode me perguntar, Daniel, você está me dizendo que as mulheres tiveram uma redução na carga horária, né? Elas estão trabalhando menos agora. Isso quer dizer que a situação dos homens e as mulheres, no que diz respeito à carga horária,
está completamente, ou pelo menos em vias de se igualar? Não. A gente sabe que essa redução, ela não reflete a realidade do cotidiano fático, porque as mulheres, muitas das mulheres, para não generalizar, também trabalham e muito, quiçá mais, em afazeres domésticos. Então, quando você soma esses dois tipos de trabalho, você tem aí um verdadeiro desgaste absurdamente maior do que os homens têm numa situação, no caso concreto, em linhas gerais, tá? Então, as mulheres, segundo pesquisas, estou trazendo aqui vários dados muito importantes, elas ganham, em média, 74,5% do salário dos homens, ocupando os mesmos cargos, tá? Apesar de, como eu falei para vocês, houve aí uma redução dessa desigualdade entre 2012 e 2018. E, por fim, gente, a fase pós-contratual, o fim do contrato de trabalho, a fase que se encerra o contrato de trabalho propriamente dito. Segundo o estudo da FGV, nós tivemos aí uma pesquisa que apontou que metade das mães que trabalham, elas são demitidas até 2 anos depois que acaba a licença, devido àquela mentalidade de que os cuidados com os filhos vão representar aí, que é realmente a exclusividade delas. Então, existe sim a questão da discriminação de gênero na fase pré-contratual, no que diz respeito à admissão das mulheres que têm menos chances de ingressar no mercado de trabalho, na fase contratual, no que diz respeito a recebimento de salários, as mulheres recebem menos do que os homens, sofrem mais assédio moral, mais assédio sexual, e também na fase pós-contratual, as mulheres, em sua grande maioria, são demitidas assim que elas engravidam, até 2 anos depois que acaba a licença, tá? Bom, e aí o combate à discriminação de gênero, ele não deve ser apenas visto, ou pelo menos combatido, com a criação de políticas públicas e legislações, né? Eu sempre defendi isso, pelo menos em termos de TCC, de monografia, eu sempre tinha essa ideia na minha cabeça de que, olha, não adianta a gente ficar sugerindo legislações, não adianta a gente ficar olhando para a legislação internacional e querendo incorporar, não adianta só, pelo menos só, escrever artigo e fazer palestra. Há que se pensar também nos fatores. Se você for investigar a fundo o que é que causa a discriminação, tudo bem que criar legislações e políticas públicas, essa retaguarda jurídica ela é muito importante no combate à discriminação, mas há que se verificar também os fatores. E, além disso, não adianta só produzir legislação em massa, há que se garantir também efetividade a toda essa normatividade protetiva. Bom, e aí eu trago alguns pontos para vocês que, na minha opinião, eles devem ser analisados de forma conjunta, de forma ampla e conjunta, né? Será que a discriminação de gênero, pessoal, ela é, assim, algo restrito aos países pobres e subdesenvolvidos? Muitos, geralmente, falam, porque há discriminação de gênero porque o país é pobre. Na minha ótica, isso não tem muito a ver, apesar de ser um fator que é somado. E aqui eu digo para vocês que eu estou trazendo a minha opinião. Quem quiser pode desabilitar o áudio, pode me refutar, pode me contestar, eu vou adorar fazer esse embate aqui com vocês. Mas na minha ótica, eu digo a vocês que não. Se a gente for analisar no caso da Suécia, em 2014, os homens ganhavam por hora, em média, 13,85% mais do que as mulheres. A Suécia é um país super desenvolvido. Então, na minha ótica, não é somente o desenvolvimento econômico, apesar de influenciar, que vai minorar questões de discriminação, mas sim também o investimento em desenvolvimento social e, principalmente, educacional. Há várias formas de você analisar o desenvolvimento de uma nação, que não somente o desenvolvimento econômico, né? Então, na minha ótica, investir em políticas educacionais, em políticas informativas, de elucidação, abordar o tema, promover o diálogo, tal como a gente está fazendo aqui nesse webinar, é muito importante. Divulgar bastante e, acima de tudo, avocar a participação dos homens, a participação de empresários, para que a gente possa trazer essa mentalidade e poder aí replicar essa forma de pensar para todo mundo, para democratizar mesmo o espaço e dizer que, sim, todos podem participar e todos podem somar com relação às suas opiniões. Segundo ponto, que eu digo a vocês, que eu trago como uma possível solução ou um ponto a se discutir, diz respeito à qualificação profissional. As estatísticas mostraram também que o maior tempo de estudo das mulheres, e as mulheres estatisticamente têm mais instrução do que os homens, o maior tempo de estudo das mulheres tem contribuído, sim, em algumas situações, para reduzir as diferenças salariais entre os gêneros. Mas a gente sabe que esse contexto ainda persiste de desigualdade, as mulheres empregadas têm mais instrução, mas continuam recebendo menos. Então, gente, é basicamente isso que eu tenho aqui para falar para vocês. Eu não quis me alongar muito, eu sei que o tempo é bastante curto, 20 minutos. Eu sei que vai haver um debate posteriormente. E esses são os pontos que eu trago aqui para vocês. Quero, de antemão, já parabenizar toda a rede de sororidade por esse evento brilhante que foi aqui realizado.
parabenizar os palestrantes anteriores, as organizadoras desse evento, e reafirmar aqui nesse debate, olhando aqui diretamente para vocês, que estimulem o engajamento da comunidade masculina, divulguem esses eventos, faça com que a rede de solidariedade não seja algo fechado, uma redoma de ideias que se restringe não somente ao campo feminino, mas que avoque também a participação da comunidade masculina e, acima de tudo, que permita que eles possam opinar, ser ouvidos, para que a gente possa ter voz e que nossa voz muitas vezes possa ser mudada, que eu acho que é a principal coisa aqui que a gente fala com respeito à discriminação de gênero. Muito obrigado, coloco-me à disposição de antemão para participar de demais eventos e debater com vocês aqui logo em seguida, e muito obrigado.